Olá, galera do sétimo ano, boa tarde. Estou aqui para poder fazer uma revisãozinha rápida para vocês aí sobre o assunto que é o assunto da nossa prova dessa semana, tudo bem? Então vou estar trabalhando aqui principais ideias que irão cair na minha prova, é evidente, extremamente necessário que você retome todo esse conteúdo na nossa apostila 4 e também dê uma revisada em todas as nossas anotações, tudo bem? Galera, vou estar iniciando aqui falando sobre a ideia principal da nossa prova. A nossa prova ela vai estar trabalhando ali a ideia, que é a ideia chamada de energia, tudo bem? Primeira coisa que a gente tem que ter ideia sobre a energia. É muito difícil de defini-la, tá bom? Mas a gente sabe que a energia ela é algo necessário para que ocorra o chamado movimento. Se existe movimento, existe uma energia que está ali existindo. A gente precisa obrigatoriamente falar que no universo ela pode ser feita de duas coisas, ou de matéria ou de energia, tá bom? Galera, quando eu falo para vocês matéria é tudo aquilo que eu posso considerar que ela não é algo que você pode, é algo que você pode tocar. Tudo que você pode tocar, ou seja, é tangível, a gente fala que é matéria. Em contrapartida, aquilo que não pode ser tocado, nós chamamos de energia. Isso é o intocável, tudo bem? Falei para vocês que a energia é algo necessário para a existência. Então, nós, seres humanos, para conseguir sobreviver, nós precisamos de energia. Como é que a gente adquire energia pessoalmente? A gente vai adquirir energia comendo. Ou seja, toda vez que a gente está se alimentando, a gente está comendo, a gente adquire energia. Qual que é a unidade de medida de energia, tá bom? Quando a gente come, é comum a gente ver uma unidade de energia que é chamada de calorias. Mas essa unidade de energia não é a unidade de energia oficial do sistema internacional. No sistema internacional devemos trabalhar com joules. E o que não podemos esquecer? Uma caloria é igual a 4,18 joules. Sempre que precisarmos calcular alguma coisa, temos que considerar o joule como a unidade e não a caloria, tá bom, galera? Isso é essencial para nós aqui, não podemos vacilar em relação a isso, tá bom? Como a energia é algo necessário ao movimento, a gente vai ter vários tipos de energia. Um dos tipos de energia que nós trabalhamos, e esse um dos mais importantes que cairá na minha prova, é chamada energia, que é a energia cinética. Ou energia cinética, chamada de energia do movimento, tudo bem? Para calcular a energia cinética, precisamos saber o quê? Primeiro, precisamos saber a massa. Quanto maior a massa de alguém, maior a energia cinética. A velocidade. E nesse caso, muito cuidado, porque a velocidade deve ser elevada ao quadrado. Dividido tudo isso aqui por 2. Massa é igual massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, tudo bem? Vou colocar aqui de maneira resumida embaixo, tá bom? Vou colocar energia cinética é igual a mv quadrado dividido por 2. Galerinha, unidade de medida é algo essencial, não devemos esquecer, tá bom? Energia cinética tem que ser em joule. Trabalhamos a menos com joule. A massa tem que ser em quilogramas, é assim que a gente observa esse enunciado. E a velocidade tem que ser em metros por segundo. Se tiver em quilômetro por hora, você converte. Só lembrando dessa conversão, né? Para passar de km hora para metros por segundo, a gente precisa dividir por 3,6. O caminho, que é o caminho contrário, de metro por segundo para km hora, ele é multiplicado por 3,6. Tudo bem? Aqui a gente tem ali a nossa primeira forma, a forma de energia cinética, facinho de calcular. Suponhamos que eu tenha o seguinte enunciado, tá bom? Um garoto correndo com velocidade de 10 metros por segundo atinge um obstáculo. Qual a energia cinética desse garoto? Galera, a primeira coisa que devemos observar que é necessário mais uma informação. O que a gente precisa de informação aqui? Precisa saber a massa de garoto. Então, dado a massa
do garoto de 40 quilos. Se eu quero calcular isso aqui, é muito simples. Pediu a energia cinética para vocês. Você tem que usar que a energia cinética é igual a mv quadrado sobre 2. Dado que a nossa massa é de 40 e a velocidade é de 10 ao quadrado sobre 2. Senhores, 10 ao quadrado, nesse caso 100. E aí, 40 vezes 100, teremos 4.000, que dividido por 2 teremos 2.000, não esqueça, unidade de medida essencial, 2.000 joules. Esse é o nosso primeiro tipo de energia. O segundo tipo de energia é uma energia que ela está ligada à gravidade. Ela é a energia que a gravidade nos guarda. É chamada energia potencial gravitacional. O cálculo dessa energia, galera, depende obrigatoriamente da existência da altura. Por quê? Seu cálculo será massa vezes vezes gravidade. Massa vezes gravidade vezes altura. Então, se tem altura, tem sim energia potencial gravitacional. Nesse caso, a gente anota ela como EPG. Então, é M vezes G vezes H. Sabendo que M é a massa, sendo obrigatoriamente em quilos. G é a gravidade, estando no nosso planeta. Podemos falar logo de cara que a gravidade ela vale 10. Então, é 10 metros por segundo ao quadrado. E também o valor de altura. Galera, esse H, apesar de ser um H, né, que a gente usa, está relacionado à altura mesmo, tá bom? E nesse caso, a altura ali obrigatoriamente vai ser de... A altura vai estar obrigatoriamente em metros, tá, galera? Então, é a altura e essa altura deve estar em metros. Vou colocar aqui, ó, altura em metros. Perfeito, galera? Deu para entender até o momento? Isso é uma coisa extremamente importante aqui, saber como calculá-la, tá bom? Tendo aqui a energia potencial gravitacional, podemos ir a um outro exemplo, né? Digamos que eu tenho um vaso que se encontra no quarto andar de um prédio. Qual a energia gravitacional desse vaso, dado massa do vaso igual a 6 quilos. Senhoras e senhores, por que pareça, né, essa energia, ela é sim uma energia que ela é considerável. Por quê? Porque eu tenho ali o quarto andar, né? Digamos que cada andar de um prédio tem 3 metros, né? Então a gente pode falar que a energia potencial gravitacional será igual a massa vezes gravidade vezes altura. A massa foi informada, 6 quilos. A gravidade nesse planeta vale 10. E lembrando, tá bom? Que estamos no quarto andar. Logo, cada andar tem 3 metros, então o total é 4 vezes 3. Teremos 12 metros. Então, vezes 12, tudo bem? Isso aqui vai dar um valor que vai ser de 6 vezes 10, 60. E 60 vezes 12 chegaremos a 720. Nesse caso, 720 joules. Lembre que a unidade de medida sempre é o joule, galera. Não esqueça. O próximo tipo de energia que a gente traz não é um tipo de energia nova. Essa energia ela tem o nome de energia mecânica, tá, galera? O que é essa energia mecânica, tá? Ela não é nova. O que ela vai ser? Ela vai ser a soma de outras duas energias que nós conhecemos, tá? A primeira delas, energia cinética. Ela vai ser a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Então ela é a soma das duas. Então, a gente não pode esquecer que ela vai ser realizada como? Como a soma das duas energias. Como é que eu vou usar ela? Vou usar com ela dependendo ali do que eu tenho ali como dado, tudo bem? Um outro exercício que a gente pode analisar é um carro. Um carro não, vamos usar um avião.
Um avião voa sob uma altitude de 2.000 metros e com velocidade de 300 metros por segundo. Dado a massa do avião, de 2.000 quilos ou 2 toneladas, qual a energia mecânica do avião? Energia mecânica do avião. Galera, a primeira coisa que devemos notar aqui logo de cara, tá bom? Sem se perder em relação a isso, tá? Quando eu falo da energia mecânica do avião, eu tenho que calcular antes outras duas energias. Primeiro, a energia cinética, que é igual a mv² sobre 2. Valor de massa, né, dele, a gente já deu ali um valor de massa de 2.000 vezes 300² por 2. Valor da massa, né, galera? Vocês estão vendo ali, ó, 300², né? Então isso aqui vai dar 9.000, ou seja, 90.000 vezes 2.000 dividido por 2. Quanto que dá dando isso aqui, tá, galera? Primeiro eu vou dividir aqui 2.000 por 1.000, vai dar 1.000, então eu posso só repetir zeros. Bem, então vai ficar 90.000. 90 milhões de joules, valor grande, viu? E agora eu vou calcular o quê? Energia potencial gravitacional, mgh. Vai ser igual ao quê? Primeiro, massa dele, tá bom? 2.000 novamente. A altura, 2.000 metros também, né? Então, só que nesse caso é metros, 2.000 metros. Gravidade, 10, né? Quanto estamos tendo aqui? 2 e 2, 4. Então, 40 milhões de joules. Se eu quero saber o que é solicitado pelo exercício, né? A energia mecânica, temos que lembrar que é a soma dos dois. A cinética mais a energia potencial gravitacional. Nesse caso, cinética, 90 milhões mais 40 milhões. Que nesse caso vai ser igual a 130 milhões de joules. Esse é o valor total da nossa energia, que é a energia mecânica. Uma coisa que não devemos nunca esquecer em relação à energia mecânica é o seguinte: galera, energia ela não pode ser criada, não pode ser destruída. Toda energia ela é transformada. A energia ela será transformada, nunca sendo criada ou destruída. Nesse caso, em qualquer sistema, tudo bem? A energia mecânica final será igual à energia mecânica inicial. Não é sempre, tá, galera? Que a gente vai ter aqui, ó, a presença de todas as energias. Por exemplo, quando eu tenho um skatista, aqui um Ralph, e aí eu coloco esse skatista aqui, ó. Tem um skatista, e eu coloco esse skatista aqui em cima. Nessa partezinha aqui, ó, o skatista ele só tem energia potencial gravitacional. Lá embaixo do Ralph, a única energia que vai ocorrer é a energia cinética. O que vai acontecer, né? Da saída de lá de cima até aqui embaixo, essa energia ela se transforma. Isso significa que a energia potencial gravitacional é igual à energia cinética. Se eu quiser facilitar e abrir essa fórmula, eu posso fazer o seguinte: mgh é igual a mv² sobre 2. Lembrando, eu tenho massa de um lado, massa do outro. Se eu tenho massa de um lado e massa do outro, eu tenho a permissão de cortá-los. Cortando uma com a outra, tá bom?
A única coisa que me sobra é V ao quadrado é igual a 2GH. Vamos utilizar essa expressão, tá, galera? Obrigatoriamente para o cálculo da velocidade de um objeto quando ele chega embaixo de uma determinada rampa, tá bom? Quero saber qual que é a velocidade final de um objeto, eu vou precisar disso, ele depende apenas da altura. Exemplo clássico, né? Vamos usar lá um skatista. Ao descer uma rampa de 4 metros de altura, atingirá qual velocidade ao final da mesma. Senhoras e senhores, para cálculo disso eu preciso saber só o quê? Só a altura. Então eu uso V quadrado é igual a 2 vezes G vezes H. Então V ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 4. E aí nesse caso eu vou fazer que V é igual a raiz quadrada de 80. Senhores, para saber a raiz quadrada de 80, procedimento já ensinado pela Prolília, funciona assim, 80, vou, divido, começo aqui, dividindo por 2, vou ter 40, sigo por 2 novamente, 20, sigo por 2 novamente, 10, 2, 5, fechando o procedimento do MMC, fecho novamente com 5 de novo. 5 novamente. E aí, nesse caso, fechamos em 1. O que a gente faz? A gente vai e faz essa sominha aqui, ó. Pega de 2 em 2, fica aqui, repete o 2. 2 e 2, repete o 2. E o 5 ficou sozinho, a gente mantém na raiz. Então fica 2 vezes 2, 4. E aqui a gente mantém o 5 na raiz. Logo, nossa resposta será V é igual a 4 raiz de 5. Também conhecido aqui como a raiz ali, ou na verdade nesse aqui o valor da velocidade de skatista. Unidade de medida, não esqueçam, metros por segundo. Galera, essa daqui é a minha parte que está relacionada aos cálculos. É necessário também que vocês lembrem as teorias sobre as chamadas usinas. Quando eu falo das usinas, ela tem que lembrar o funcionamento de cada uma. Por exemplo, uma usina hidrelétrica, discutimos ela, ela vai usar o quê? Ela vai usar principalmente a energia potencial gravitacional, que é transformada em energia cinética, isso pelo movimento das águas, e depois isso é transformado em energia elétrica utilizando a turbina, tá bom? Isso é de uma hidrelétrica. Uma termoelétrica, ela tem principalmente a transformação de calor em energia elétrica, também fazendo uso da turbina. Todos eles utilizam a turbina. Já num tipo de usina, que é a usina eólica, ela usa o movimento das pás, né, vou usar o movimento das pás de um gerador eólico, e aí a gente vai ter o quê? Energia cinética, energia do movimento, transformada em energia, que é energia elétrica. Então, novamente, energia elétrica. Por último, não devemos esquecer, temos ali o nosso último tipo de usina, que é a usina nuclear, muito importante, que vai transformar a energia do núcleo, ou seja, energia química, então, energia do núcleo, essa energia ela transforma-se em calor e finaliza com energia que é energia elétrica. Não devemos esquecer, tudo bem? Nuclear, energia do núcleo, energia elétrica. O problema da energia, que é a energia nuclear, é que você tem que lembrar dos impactos que nós discutimos, né? Principalmente a geração de dejetos são dejetos radioativos. Então lidar com isso é muito difícil, radioativos.
E fora que aqueles que conhecem como realizar uma usina nuclear também têm, em termos, conhecimento da realização de bombas nucleares, que é um problema geopolítico muito difícil de ser lidado. Discutimos bastante isso, trouxe para vocês todo o histórico da Primeira e Segunda Guerra Mundial em relação à ameaça nuclear, isso seguindo ali pela Guerra Fria. Tudo bem? Senhoras e senhores, recomendo que todos vocês revisem para a minha prova toda essa parte dos cálculos, toda a questão relacionada às energias, e também recomendo que vossas senhorias revisem toda a parte das usinas, tudo bem? Porque vai estar caindo na minha prova. Galera, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Tchau, tchau, bom fim de semana para vocês, bons estudos e até mais.